Hoje, por aquela porta lá atrás, entraram aqui nesse teatro milhares de sonhos. Alguns mais simples, alguns mais banais, alguns que quase parecem uma meta de vida. Querer ter um carro, ter uma casa própria, ter um filho. Outros, no entanto, parecem um pouco mais absurdo. Talvez como querer ser um astronauta. Inclusive, nada contra, mas se tu é um desses, está um pouco na hora de crescer. Continuando, eu imagino que agora, enquanto eu estou falando sobre sonhos, talvez vocês comecem a pensar sobre uma ou outra coisa aí dentro na cabeça. E eu queria contar com a ajuda de vocês agora, para que vocês mentalizassem coisas que vocês desejam, e quando eu falasse chega, vocês levantassem a mão para mim, para sinalizar que vocês lembraram de algo. Então eu vou dar alguns segundos. Chega. Levanta a mão para mim então, por favor, quem lembrou de um ou outro sonho. Pode levantar, sem vergonha, não tem julgamento. Lindo. Uma, duas, todo mundo, que lindo. Quem não levantou, obrigado igual. Tem algumas pessoas que ficaram meio dormindo aqui, eu vou fingir que eu não vi. Bom, quando eu comecei a pensar sobre o que eu ia falar aqui para vocês, eu me dei conta que, na verdade, eu sou um grande sonhador. Mas tão grande que eu quase ronco acordado. E aí, pouca gente deve saber, claro que agora o Gustavo já anunciou, mas eu formei aqui na Unicinos. E a capacidade de sonhar que me permitiu graduar. Eu formei com uma bolsa de estudos aqui na Unicinos, né, que me permitiu conhecer professores fantásticos, colegas maravilhosos que eu carrego comigo até hoje, e também um curso de design ainda mais fantástico. Eu ia falar um palavrão para dar mais ênfase, só que eu não posso. E aí, depois que eu formei, eu acabei mudando para Belo Horizonte, né? Atrás de um coração apaixonado por uma mineirinha linda, que deve estar em algum lugar aqui, eu espero. E foi uma das coisas mais loucas que eu fiz na minha vida, porque eu tinha R$600 no bolso, eu não tinha lugar para ficar, eu não sabia com o que eu ia trabalhar direito, porque eu não tinha emprego. E, bom, foi uma loucura. E claro que quando eu peguei essa loucura e fui conversar com os meus amigos sobre isso, como bons amigos que estão sempre do teu lado, te apoiam em qualquer coisa que tu quer fazer, eles me falaram, cara, tu só pode estar louco. Mas fazia sentido. No entanto, quando eu fui falar com a minha mãe, eu falei para ela, mãe, eu estou indo. E ela disse, vai, tenta, se não der certo, tu volta. E eu fui com aquela certeza meio jovem de que se não desse certo, eu tinha um porto seguro para voltar. E bom, eu estou lá já faz quase 6 anos. Não que tenha dado certo, mas eu continuo tentando. E aí, lá em Belo Horizonte, falando sério agora, eu comecei a descobrir alguns sentidos sobre algumas palavras que a gente fala que sabe e às vezes não sabe tanto. Eu comecei a ter que me dar conta que eu tinha que dar Deus para alguns familiares que eu não voltaria a ver. Eu comecei a me dar conta que eu ia dar tchau para amigos que também iam mudar e eu não ia encontrar mais. E pessoas que eu simplesmente ia perder o contato. Mas, ainda mais forte do que isso, eu acabei descobrindo que é o sentido da palavra saudade. Qual é o sentido da palavra adeus? E a pior de todas, que é uma merda, a palavra esquecimento. Ser esquecido é uma merda. Porque você não quer que as pessoas esqueçam de tudo que vocês passaram juntos. Mas você também acaba esquecendo. Isso foi um processo muito delicado, muito difícil no início. Só que foi esse processo todo que me fez crescer rápido, que me fez enfrentar as coisas de uma outra maneira, suportar todas as porradas que a gente toma no início, e aí ter forças para fazer uma transformação. Bom, depois de um tempo, lá em Belo Horizonte, a gente descobre que você tem que se adaptar, né? Você não tem tempo, igual nos filmes, para sofrer, porque sofrer na vida real não é tão legal. Você não tem tempo para o mimimi, você não tem tempo para ficar de choramingo. E aí, depois de fazer de quase tudo um pouco, e quando eu falo quase tudo um pouco, mente limpa, tá, por favor, eu acabei entrando no mundo das startups e minha vida se transformou. Nessa startup eu conheci 2 das melhores pessoas que eu carrego comigo hoje, que é o Ricardo e o Lucas, meus sócios da Pixcode, mas dela eu vou falar mais além. E bom, nessa startup que a gente se conheceu, a gente teve uma experiência fantástica, porque a gente começou a conhecer investidores, a gente teve contato com gente grande do mercado, e além disso, a gente teve contato com uma porrada de termo técnico que eu não sabia o que significava, mas eu balançava a cabeça sorrindo, fingindo que eu sabia, sem saber se alguém estava me xingando ou não. Aí eu peguei essa experiência toda e falei, pá,
Eu consigo. Eu também vou montar minha ideia. Óbvio. Porque a gente quase vive num país, né, que te obriga a empreender. E como todo mundo que aprende na prática como empreender, com a pouca experiência que tem, o que acontece? Eu errei. Errei feio, errei rude. Mais ou menos o que aconteceu foi aquilo que a gente faz quando a gente é funcionário. A gente acha assim, é fácil, né? Porque tu olha para o teu chefe e diz, pá, como é que ele pode fazer isso? Esse cara é muito burro. Quando eu for chefe, eu nunca vou fazer isso. Aí tu vira chefe, aí pimba. As tuas certezas desaparecem. As obviedades somem e tu caminha no vale nebuloso das incertezas. É uma loucura. E aí, bom, a primeira ideia surgiu, e ela é bem simples de ser explicada, era uma loja virtual onde a gente venderia almofadas customizadas. As pessoas mandariam arte para a gente venderia essa arte, pagava royalties para essas pessoas. Lindo. O nome da empresa chamava Senta Aqui, muito fofo, né? Eu sei. E, bom, depois de 3 meses de empresa, a gente começou a fazer alguns cálculos mirabolantes, que talvez só o Gustavo Reis, que é professor de matemática e palestrante aqui do TED, conseguiria. Né? E a gente começou a ver que os números não estavam indo tão bem. E aí começa a bater aquele desespero. Tá dando errado. Com 3 meses a gente descobriu que a gente precisava fechar. A gente fechou a empresa com 3 meses. Ferrou tudo. E agora? Aí um dia eu estou numa livraria com o Lucas, aquele meu sócio que eu tinha dito antes também, estava nessa ideia. A gente avistou um livro chamado 1001 Coisas para se Fazer Antes de Morrer. E eu olhei para o Lucas, ele olhou para mim, ele olhou para mim, olhou para ele, e eu falei, cara, isso pode virar um aplicativo. E ele disse, pode. E virou. Depois de um tempo, eu conheci a Roberta e o Pedro, que são nossos sócios da Tisdo. E juntos a gente passou por uma transformação muito grande, porque a gente acabou passando por esses momentos que a gente não imaginava que a gente passaria. A gente foi investido, a gente fechou parcerias com várias empresas do cenário nacional, Globo, House. A gente teve um boom de usuários por um bom momento. A gente ganhou o concurso da Mondelez e, ultimamente agora, mais recentemente, a gente passou no Startup Chile. Mas a grande coisa veio quando a gente foi selecionado como um dos melhores aplicativos da App Store brasileira em 2014. Isso é muito grande, certo? E aí vocês estão me olhando agora aqui na frente falando disso e estão pensando, caramba, esse é o novo Mark Zuckerberg brasileiro. Esse cara está rico, eu quero ser amigo dele. E tudo que eu posso falar para vocês quanto a isso é, não, eu não sou o novo Mark Zuckerberg brasileiro, eu não estou rico, mas a gente ainda pode ser amigo. Beleza? Bom, eu comecei a perceber também, depois desse processo de transformação com startup, que quando a gente faz alguma coisa que foge do padrão, as pessoas bugam. Elas têm um tilt cerebral. E é bem linguagem de nerd, porque, né? E aí eu comecei a ver que elas chegavam para mim e perguntavam, Rafa, como é que tu ganha dinheiro? Mas o que tua empresa faz, cara? Como é que funciona? E algumas me perguntavam, sempre tem um mais piadista, tu trabalha com computador, tu sabe formatar o Windows? E tinha aquele outro que ainda chegava, nossa, cara, tu é garota de programa. Que legal, só que não. Muito bom. E aí, bom, o que a gente foi percebendo também é que ao longo do tempo, o conceito de startups foi se perdendo. Porque a gente começou a se acostumar com aquele boom de informação, 10 dicas de quem largou tudo para seguir o seu sonho. E a gente pensa, nossa, eu também vou. Eu vou largar esse meu emprego chato e vou fazer o que eu quiser. Eu tenho uma ideia que também é genial, ela vai ser milionária. Eu vou ficar rico. Pense que esse mercado lá atrás, ele movimentou, em 2012, 2 bilhões de reais. É muita grana, em 2012. E aí, claro que vocês estão olhando agora e começam a pensar, nossa, eu também tenho uma ideia, vou executar ela agora. Sai daqui, pá, estou super inspirado, vou fazer tudo. Só que, na verdade, a ideia é só a cerejinha do bolo. Tem muita coisa rolando por trás. E é aí que o negócio toma corpo. Na verdade, eu diria que a grande diferença é que você tem que aceitar o risco. Eu aceitei o risco me mantém vivo. Ele me faz acordar todo dia com vontade de ir atrás, com gana de ter que fazer algo diferente, porque o teu final do mês não está garantido. E sem resiliência, sem essa força de vontade de continuar, é muito complicado trabalhar no meio. E você tem que ter a certeza de que falhar não é um problema. Na verdade, falhar é um processo natural. Porque ele vai te fazer crescer, a vida vai te derrubar, ela vai tentar te dar porrada. Mas você tem que resistir. E é aí que a transformação vai acontecer. Mas antes de tudo isso, você tem que saber os valores que você está propondo.
Você tem que saber que os seus sonhos têm que estar em prioridade. Senão a coisa se perde e a trajetória não é tão divertida. Vou fazer uma pausa rápida para uma história. Há 8 anos atrás, a minha mãe, que é uma mulher excepcionalmente maravilhosa, e eu fico feliz dela ser a minha mãe e não de vocês, ela teve a ideia genial de receber intercambistas da Alemanha. E aí, a primeira intercambista que foi lá para casa transformou nossa vida, a gente não imaginaria, naquele momento. E ela tinha um namorado que era o Andrés, um alemão, e ele foi visitar ela. Aí, eles acabaram, ela foi embora, depois ele veio com uma outra namorada, e a gente foi, eu e minha namorada, para o casamento deles lá na Alemanha. E, bom, ano passado, no finalzinho do ano, ele falou, Rafa, eu posso ir para Belo Horizonte, ficar uns dias aí, eu estou de férias? Eu falei, não, vem, cara. E aí ele acabou conhecendo o que eu fazia. E eu acabei conhecendo o que ele fazia. E era a mesma coisa. A gente fazia websites. A gente tinha um estúdio digital, né, que é a Pixcode, que eu falei lá atrás. E a gente acabou falando assim, caramba, vamos trabalhar junto. E eu falei, deixa que a gente desenvolve para vocês. E a coisa começou a tomar corpo, foi dando certo. E ele um dia chegou para mim e falou, Rafa, vamos fazer maior, vamos fundir, vamos fazer uma empresa só aqui e lá, na Alemanha. E eu falei, vamos. Óbvio. Por que eu estou falando isso? Não estou falando porque eu estou fascinado com a terra da cerveja e da salsicha. Eu estou falando isso, também estou, na verdade, mas eu estou falando isso porque a gente tem que se abrir essas oportunidades que às vezes aparecem e agarrar elas, assim. O serendipity da vida, ele acontece todos os dias. A gente vê as oportunidades passando e às vezes a gente acaba esquecendo disso e vive a vida dos outros. Porque a gente vê os cases, a gente vê as histórias, a gente lê livro, a gente vê filme, a gente fica, nossa, que história legal. Mas a gente fica lá vivendo aquele cotidiano. A gente vive o dia a dia, mas a gente pode fazer mais. Uma outra história que eu queria contar para vocês é de um ex-colega meu, formou comigo. Ele veio de uma cidade de 2.000 habitantes. Ele nunca tinha falado um outro idioma, só português e mais ou menos. E ele também nunca tinha mexido com computador. Mas o pior é que ele tinha uma renda mensal de R$100 para 5 pessoas. É sério. Esse cara, ele obviamente é um exemplo de vida para mim e para muita gente. Hoje ele é quase um semideus em Acorá, que é a cidade dele. E ele aprendeu inglês em 2 anos. E deve mexer com 3D hoje melhor que muito engenheiro da NASA. Mas o mais legal é que, mesmo assim, ele não perdeu as origens. Ele continua humilde, honesto e sonhando mais longe. Ele continua olhando para frente. Eu fico um pouco triste, na verdade, de ver muita gente falando que acha legal arriscar, mas não arrisca, embora quisesse. É aquela história que a gente estava falando aqui sobre não tentar, né? Viver a vida dos outros. Essa vida que a gente tem, ela é única. E, além disso, ela é muito limitada de tempo, mas ela é ilimitada de sonhos. Vocês lembram que lá no início, eu falei para vocês que eu queria contar com a ajuda para que levantasse e mostrasse os sonhos, né? Na verdade, eu também tenho muitos sonhos, mas um deles eu estou realizando aqui de olhos bem abertos. Obrigado, foi um prazer e uma honra. Até mais.